Boa noite. Obrigada, Gabriel, pelas palavras e principalmente por ter me convidado para esse desafio, mais um. E apresentar a Viviane Mozan não é algo tão simples. E eu gostaria de convidá-la para vir até aqui, porque eu preparei aqui algumas palavras para ela e para vocês. Ao aceitar esse convite que o Gabriel me fez para apresentar a Viviane, eu pensei nesse território movediço em que estaria pisando. É uma tarefa muito difícil para mim, um enorme desafio. Mas eu adoro desafios e ontem resolvi aceitar. O que dizer? Dizer que a Viviane é poetisa, filósofa, psicóloga, psicanalista, especialista em elaboração e implementação de políticas públicas, talvez vocês já saibam. Dizer que ultimamente a Viviane tem se dedicado ao tema da educação e que tem diversos livros de poesia, filosofia e psicanálise publicados, talvez vocês também já saibam. Dizer que a Viviane tem participado de programas radiofônicos e televisivos em que difunde ideias e pensamentos relacionados a essas áreas, em particular educação, talvez vocês também já saibam. Então, quais palavras usar para apresentar essa mulher múltipla, multifacetada, vibrante e com tantas outras qualidades? Nessa busca sobre o que eu poderia dizer para te apresentar, Viviane, eu descobri e encontrei um fator que me seduz, que é a sua voz. Porque a voz tem a ver com o fluxo e com o desejo, e não apenas com os significados. Como diz o psicanalista francês Guy Rosolato, a voz é índice de excitação corporal. E escutar você, Viviane, é escutar a sua voz enquanto som, enquanto energia sonora. É um dos elementos que mais me seduzem e eu acredito que também seduz as outras pessoas que te escutam. E eu quero dizer que a escuta dos gestos sonoros que precedem e complementam as suas palavras, eu diria o envelope sonoro da sua voz, o corpo sonoro da sua voz, é o que nos afeta de modo singular. Por que eu digo isso? Porque a voz fala do corpo. Porque ela é a fonte do corpo. Ores em latim é tanto boca quanto origem. E nossos sentimentos escapam em palavras e gemidos aquecidos por nosso hálito. Portanto, a voz se sexualiza. É definitivamente erótica. É música nascente, nossa primeira lira. A voz envolve ator e espectador numa relação intersubjetiva, não somente no sentido textual e roteirístico, mas também de forma a preencher os espaços entre palavras, aquém e além dos sentidos das palavras, os espaços que sensibilizam nossos instintos. O lugar de onde falamos é o lugar da palavra emancipada, da palavra que deu adeus às prisões de sentido e que se tornou metáfora, poesia. Agora, o que nos interessa é a sedução erótica da palavra. Posso dizer, talvez ainda, que o lugar de onde escutamos pode ser o lugar do som emancipado, do som que se desvincula das prisões de sentidos e significados e que se torna palavra-som, o som que se torna palavra, e um gesto sonoro que se torna poesia. O suíço Paul Zumthor, um dos mais importantes estudiosos das poéticas da voz,
numa abordagem ainda hoje atual, salienta os caminhos e descaminhos da voz como corporalidade e sexualidade. Ele nos diz, para finalizar, paradoxo da voz. Ela constitui um evento do mundo sonoro, da mesma forma que todo movimento corporal é do mundo visual e tátil. Portanto, ela foge de alguma maneira à completa tomada sensorial. No mundo da matéria, ela apresenta uma espécie de misteriosa incongruência. É porque a voz informa sobre a pessoa, por meio do corpo que a produz. Melhor do que pelo seu olhar, pela expressão do seu rosto, alguém é traído por sua voz. Melhor que o olhar, do que a cara, a voz se sexualiza e constitui, mais do que ela transmite, uma mensagem erótica. Experimentemos, então, escutar, além e a quem, a voz e o som emancipados nas palavras dessa incrível mulher chamada Viviane Moser. Viviane, o cabaré é seu, é o teu lugar. Um prazer enorme te receber aqui no Lugar. Só uma coisa, hoje nós fomos buscar a Viviane no aeroporto e em 5 minutos de trânsito, 10, ela me disse, eu adoro a minha voz. E eu tinha escrito esse texto ontem, imagina a minha alegria. Quem me conhece sabe, raramente alguém diz, eu gosto da minha voz, né? Então acho que foi a primeira vez que eu escutei alguém dizer, eu gosto da minha voz. E eu fiquei muito feliz, porque realmente é isso que me toca, eu acho que é o que toca a todos nós. Às vezes a gente nem tem essa percepção, né? Então, muito obrigada. Puxa vida, o que eu posso dizer depois disso? Eu acho que a gente podia acabar aqui. Tá tudo bem? Muito obrigada pelo convite, adorei. Juro, você tirou minhas palavras, eu fiquei só com a voz. Por que eu preciso falar de coisas? Não importam as coisas. Pronto. E eu entendo que ela disse perfeitamente. Não é meu tema, mas eu quero falar só uma coisinha. Eu adoro isso e me interesso por isso. E minha voz realmente me ajudou muito, não tem como negar. E eu aproveitei, falei, já que ela funciona, eu comecei. Mas acho que, como você disse, é porque é uma junção do que a gente, pelo menos do que eu tento viver. Quer dizer, não escolhi isso, mas eu acho que eu falo o que eu sinto, pela voz, não pelo sentido, né? Mas Nietzsche pensa isso também, né? Porque ele diz que a linguagem tem 2 aspectos, um apolíneo e um dionisíaco. O apolíneo é o sentido, né? Que está na palavra. A palavra é ordem, vou até retomar isso um pouquinho daqui a pouco. Mas o tom de voz é que de fato comunica, né? Não é o que você diz que comunica. Então eu vou começar falando poeminha, já que eu estou muito à vontade aqui, eu me sinto muito em casa, muito obrigada. É a segunda vez que eu venho aqui, me sinto muito à vontade. Então eu vou cruzar minhas pernas, né? Eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí. É um segredo que eu guardo, é uma revelação que eu não posso sair dizendo por aí. Eu tenho medo que as pessoas se desequilibrem de si, que elas caiam delas mesmas quando eu disser. É que eu descobri que a palavra não sabe o que diz. A palavra delira, a palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra, ela própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. Mas quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada, mesmo usando as mesmas palavras. E esse poema tem muito a ver com isso, que não é um acordo montado, lógico, racional, estabelecido, não. É um acordo do olhar, do gesto, da comunicação, né? Então é mais ou menos assim, o casal, ele chama ela de fofinha, e ela adora fofinha. Mas quando os dois não estão bem, quando o tom de voz muda, quando o olhar muda e há farpas, né? Que ele fala fofinha, ela vai ficar com muita raiva. Você está me chamando de gorda! Mas aquilo funcionava. Então, muito obrigada. Gente, eu tenho coisas que eu amo muito para falar. Eu adorei esse convite e esse tema é um tema que me marcou muito. Eu sou uma pessoa de poucos livros, né? Quer dizer, eu li muito e leio muito, mas aqueles que realmente eu tenho no coração não são muitos. Eu releio eternamente os mesmos livros.
Um deles é o Zaratustra, outro deles é a obra completa do João Cabral, de Melo Neto, que é um poeta que eu gosto muito. O Xing, por exemplo, é um que eu carrego também muito comigo, e leio, releio, leio, releio. E o outro é um livro que se chama O Erotismo, de Jorge Bataille. E eu uso isso no meu livro O Homem que Sabe, eu cito isso, porque é um conceito que eu abracei e carrego comigo. O conceito de erotismo tem a ver com a humanização, né? E é isso que eu vou falar. E tem a ver com o excesso, com a ordem e tal. Então, esse é um conceito, quer dizer, o Bataille não é um filósofo, né? Ele é um escritor, né? Literatura ele faz. Mas ele resolveu pensar esse tema, este livro, que eu falo como se eu estivesse aqui, é meu resumo, né? Esse livro, ele tem... esse livro entrou para a história da filosofia, né? Ele não é filósofo, de fato, mas o livro, O Erotismo, marcou o século XX. Marcou Foucault, Deleuze, Klossowski, todo o pensamento do século XX é marcado por Bataille. Só que quando você entra no conceito do erotismo, que eu vou falar aqui, quem determina, ele termina o livro, ele cita de onde vem, teoricamente, isso que eu estou dizendo, né? E aí ele cita Sade. Então, a obra do Marquês de Sade é o fundamento de tudo que eu vou dizer aqui. Então eu vou falar, não vou falar de Sade, mas eu espero aos poucos fazer esse link e no final a gente esclarece isso melhor, porque a gente vai ter algumas perguntas. Eu, em geral, falo sempre de improviso. Eu trouxe isso, vou acabar não usando, mas eu não queria perder o eixo da argumentação, que falando de improviso, você perde. É inacreditável. Então, me perdoem, é um texto muito simples, mas eu vou precisar algumas vezes recorrer, porque eu não quero perder a grandeza e a riqueza, porque o que eu gostaria, e eu acho que vai acontecer aqui, vocês vão sair daqui com o que eu saí, que é uma chave, sabe? Uma coisa que você vai abrir muitas portas, é um conceito. E um conceito, quando a gente agarra ele, a gente incorpora, ele de fato ele é vivo, né? Então muitas coisas da vida pessoal, profissional, humana, diária, vão ser resolvidas com isso. E fiquem tranquilos, porque não foi eu que falei, né? Então eu só estou falando o que ele falou. Não estou com essa pretensão que eu vou resolver a vida de vocês, não. Mas tem gente que resolve a vida da gente. Antes de continuar, esse é meu problema, que eu vou falando e né, a pessoa vai se empolgando, mas... O Nietzsche gosta muito de Schopenhauer, né? E no livro Nietzsche Educador, da Rosa Dias, que eu adoro esse livro, é um resumo do que o Nietzsche pensa sobre educação, ela cita uma passagem em que o Nietzsche se refere a Schopenhauer. Eu acabei lendo, eu acho que é importância e desimportância da história para a vida. Eu não lembro exatamente do texto do Nietzsche, mas ele fala exatamente quando ele encontrou Schopenhauer na vida dele. Ele dizia que ele era muito sozinho, né? Como a gente sabe do Nietzsche, sozinho, não conseguia se comunicar, não tinha quem o visse, ele estava muito... aquela explosão humana, né? Então, quando ele achou o Schopenhauer, ele fala de um amigo, de um mestre. A relação é muito linda, é como se ele tivesse achado um amigo. E é assim que eu sinto filosofia. Amigos que eu vou encontrando. Então, eu vou apresentar um muito querido meu, muito amigo, uma pessoa super bacana, gente fina, legal, vocês vão adorá-lo. Bom, vamos começar de um começo que não vai ser lido, que eu vou dar um panorama. Erotismo. O que é erotismo? O homem é o único animal que tem erotismo, né? Os outros animais têm sexualidade. E qual a diferença? A diferença é que quando um cão procura uma cadela, ele não procura a cadela. É a espécie que determina que ele procura. Então ele não vê se ela tem celulite, se ela é magra, se ela é loura. Não faz a mínima diferença. Ele é impulsionado por uma força e é levado àquela realização, aquele ato que dá prazer e muito. Então, quando eu digo que não há erotismo, eu não estou dizendo, quem tem animal sabe isso, que os animais não têm prazer sexual. Mas o erotismo não é do domínio do prazer. Ele é também, mas o erotismo é a sexualidade do ser consciente de si. O erotismo é uma ampliação da consciência. O erotismo pode ser dos corpos, né? Um corpo que se sente atraído por outro e perde a noção, quando se encontram, de quem é quem naquele processo. Então, o erotismo envolve perder a si mesmo e colocar o seu ser em questão, né? Por isso que o orgasmo em francês chama pequena morte. O erótico, aquele gesto comum que a gente pode ter numa relação sexual, pode ser a do cão, né? Eu desculpa, mas eu chamo de ataque epilético, sabe? Aquele gozo que você vai esfrega, e vai dando aquela excitação, aí você solta, tum!
Aí dá aquele tremor, e você fala, oh, passou, né? Não é erotismo. Então eu pergunto assim, é hora, momento de autoajuda da pessoa se perguntar, será que eu estou vivendo uma relação erótica ou sucessivos ataques epiléticos? É muito importante, olha a chave, entendeu que eu falei a chave? Muita coisa vai acontecer daqui pra frente, não me contem. Então, o que é o erotismo? O Bataille tem essa definição, né? O erotismo é o desequilíbrio que nos faz colocar nosso ser em questão. Mas que ser é esse que é colocado em questão? E aí tem milhões de possibilidades nessa direção, mas eu vou começar da seguinte maneira. Nós estamos falando de ser, não no sentido platônico ou aristotélico, né? Aqui é um conceito bem do Bataille mesmo. O que ele está chamando de ser? O ser é aquilo que vai se constituir na ordem, na consciência e na lei, né? Então, erotismo é aumento de intensidade, de vibração, de força, que nós vamos chamar agora de excesso, dominando um contorno. Esse contorno arrebenta e abre novas possibilidades. Esse mesmo processo que nós vivemos, e no princípio, que é como eu vou começar aqui, quando começamos a enterrar os mortos, são 3 momentos que eu agora valorizo. Eu vou colocando como eu penso usando isso. Nós temos esse primeiro momento, que é quando o ser humano, quer dizer, enfim, esse ser que vai ser humano a partir de agora, que é o sapiens sapiens, quando ele enterra os seus mortos. Mas, na verdade, não é só isso. O homem sai da animalidade, diz Bataille, ao contrário do Lévi-Strauss, tá? Porque toda a argumentação do Bataille é contra não. Imagina se ele é contra o Lévi-Strauss. É um pequeno adendo, por exemplo, quando ele diz, não é a sexualidade reprimida apenas que faz o homem entrar na lei. É insuficiente. Ele diz que o homem passou da animalidade para a vida consciente, sabendo que é mortal, tendo uma sexualidade envergonhada, que vai passar a ter, e trabalhando. Para Bataille, o maior valor da ordem não é a sexualidade, de fato é o trabalho, né? Então, o que acontece com o trabalho? Aquele ser das cavernas, aquele homem e mulher das cavernas, vamos pensar o homem, que é mais fácil nesse caso, vocês vão entender por quê. Esse cara está caçando, né? Ele já tem um domínio da sua consciência, a gente está próximo ao sapiens sapiens, então esse homem já está bem pronto, é como a gente fisicamente, né? Uma excelente memória, isso quase surgindo esse processo que a gente chama de consciência, né? Ele está escondido atrás de uma pedra, porque ele sabe que um animal vai passar e ele vai matar para comer. E a gente sabe que não tinha supermercado, ninguém comia todo dia, né? Você comia e depois ficava dias sem comer, às vezes, porque não tinha muito alimento. Então, perder uma caça podia significar morte, né? Ele está ali e, de repente, passa uma fêmea. Ele larga e vai para a fêmea, porque é instinto. Quando ele vai para a fêmea, o animal desaparece e ele passa fome. Isso vai gerando nele uma coisa que na hora que esse animal, que a fêmea passar, eu vou dizer não à fêmea. Quando eu digo não a ela, eu estou não produzindo sexualidade envergonhada, nem incesto, nem nada disso. Eu estou entendendo que eu preciso canalizar essa força para aplicar em outra direção. Então, o que é o trabalho? É a ordem da sexualidade. É a necessidade de trabalhar. O que é trabalho? Coleta, a princípio a gente não está chamando de trabalho. Coleta é algo que está plantado, deu a fruta, nasceu, caiu para você. Então, se você tem uma árvore perto, você não trabalha, você só estica a mão, se ela pode cair ali. O que nós estamos chamando de trabalho é quando você ordena as suas forças numa direção. É um investimento, né? Então, para o Bataille, o ser humano, como humano, nasce quando ele diz não ao seu excesso, à sua intensidade, né? E essa intensidade é contida. Então, o que nasce aí? A interioridade. A interioridade é produto da contenção, da não realização do desejo. É a não realização do desejo que produz o investimento na cultura. Então, aí nasce a cultura. Porque, primeiro, não vivendo não quer jamais eu tenho esse poder de impedir o excesso, né? E é disso que a gente vai tratar, e é exatamente essa questão do Sade. Eu não posso impedir o excesso, mas se a luta do homem no mundo é contra a violência, não a violência do outro, da natureza, a violência de si mesmo. A grande dificuldade do homem é lutar contra a violência que existe nele. Mas
uma parte, vocês param e decoram. Eu já falei que eu tenho problemas de memória, se eu esquecer, eu tenho que continuar daí. Guarda aí. O que acontece com o Sade? O Marquês de Sade, a gente sabe mais ou menos a história dele, não precisa contar, mas o que acontece ali? Na época, um pouco antes do... Vou voltar lá atrás antes, que vai nos ajudar. Quando eu existo aqui como um animal, eu estou apenas aqui. Então, eu estou vivendo aqui, vivo imediato, movida por instintos. O humano, que é parte da natureza, a natureza desejou que fôssemos como somos, porque a própria natureza nos lança ao mundo com poucos instintos. Então, eu tenho 9 meses de gravidez e nasci com genética, com tudo isso, fortíssimo, a gente sabe o valor disso. Mas eu preciso de pelo menos 5 anos do lado dessa criança para que ela possa atravessar uma rua e ter um mínimo de autonomia. Então, o que nos caracteriza? A abertura, a ausência de lei natural, né? Nós somos mais abertos. E isso quando a gente fala liberdade humana, é disso que a gente está falando. Ser livre não é fazer o que quer. Quem faz o que quer é um idiota, é um burro, é uma anta quem faz o que quer. Entendeu? Porque quem quer fazer o que quer? Eu dei a morte, gente. Vamos fazer uma lei contra a morte? Vamos parar de morrer, todo mundo. Então, tem coisas que são, sabe? Por favor, né? A gente aqui tá todo mundo já grandinho, adulto, então... Não é isso, fazer o que... Ninguém faz o que quiser. E se faz, alguém cuida do difícil para você. Ou seja, quem faz o que quer terceiriza o trabalho com o idiota. A mãe, o pai, o professor, o amigo, né? Então não existe essa possibilidade. A gente tem que cuidar das nossas coisas. Senão você não tem dignidade. Essa palavra saiu, ninguém lembra mais, né? Então um pouco fora de moda. Mas digno é uma palavra, outra que eu gosto, que caiu de moda, que é muito legal. Essa vocês podem me ajudar. Automóvel. Eu sou um automóvel, né? Eu me movo. Então, ser digno é ser automóvel, é mover a si mesmo. E esse mover a si mesmo implica em que, se eu estou esperando o macho, eu não vou, quer dizer, se eu estou esperando não, se eu estou trabalhando e o macho passou, eu não posso largar tudo para correr atrás do macho, porque eu posso morrer de fome. Isso que eu chamo de burro, né? De anta. Hoje em dia você não morre, mas morre pior, porque se você terceiriza para alguém, você está perdido, você é escravo dessa pessoa pro resto da vida. Ela vai morrer, porque se alguém cuida do difícil para você, acabou para você, né? Então é bom cuidar rápido, lavar louça, tudo isso, né? Faz parte, é autonomia, liberdade. Bom, essa liberdade, né, do homem, ele tem que construir. Então, onde nasce o homem? Quando nasce a lei. Porque sem lei ele morria. A espécie acontecia, os pré-humanos, né, tem várias, como o Homo de Neandertal, por exemplo, que foi extinto e era muito próximo da gente. Enfim, é preciso. Então, quando é que a gente conseguiu sobreviver? Quando a gente conseguiu, por uma memória muito elaborada que temos, nós temos uma memória altamente capaz em relação ao bonobo, por exemplo, que é o mais próximo da gente, entre aspas, aí, se é que é isso mesmo, mas é o que dizem. Nossa memória é incrível. Então, o que acontece? Você vive durante o dia coisas. Quando você dorme, pela memória, essas coisas retornam como signo, né? Só que não apenas como signo e imagem. Você entra no sonho e age, se move, né? Então, na verdade, nós somos seres que tem uma porção atual, para não dizer real, nesse tempo que a gente vive, ninguém mais fala isso, né? Presencial, mas a maior parte de nós é virtual, que é a consciência e são os valores que nos guiam. Então, quando o mundo contemporâneo aí criou a virtualidade, não criou, reproduziu da natureza. A natureza é virtual. Por isso que a gente consegue fazer Bluetooth, fazer essas coisas, porque existe um aspecto da natureza que é a virtualidade. E é muito específico isso no humano, que é esse ser tão elaborado. Então, assim, em função disso, é como se de tanto sonhar, um dia a consciência pulou. De tanta memória acumulada, né? Essa memória ganhando autonomia, como acontece no sonho, ela olhou e falou, olha eu aqui, e me viu. Quando eu me vi de fora, aí nasceu o humano. O humano é o ser que se desdobra moralmente. O que é moral? Moral não é moralizar, ser moralizado, amoral e imoral. Não. Moral é apenas um domínio do humano, é a criação humana. Um prédio é moral. Por que um prédio é moral? Por que o cara botou amarelo e não azul? Por que ele botou 2 quartos e não 3? Por que ele botou o telhado e não botou... Então, um prédio, uma rua, uma casa, uma cidade, tudo é o domínio da moral. Porque é o domínio do valor que você dá às coisas. Ou seja, não é... O moral é pensado aqui como oposição ao natural, né? Então, o homem é um ser moral. Senão, ele morre. Ele não sobrevive. Como eu disse hoje, sobrevive, né? Que mamãe cuida. Ou, mais ou menos, até começar a cobrar. Enfim, tem uma hora que não dá mais, né? Eu sou mãe também. Mas, enfim... Esse ser começou a se olhar de fora. E quando ele se olhou de fora, o que ele viu primeiro? Um dia eu vou morrer.
Então, se eu tenho consciência de que um dia eu nasci e um dia eu vou morrer, eu começo a investir nisso, em casa, em armas, né? E aí, rapidamente, a gente chegou até aqui. Bom, o que acontece aí? Se eu sou um ser moral, eu tenho forças que estão aqui do meu lado, né? Essa internet aqui de valores que está em cima de mim, ela me ajuda ou me atrapalha? O que ela faz? Ela fica ali dizendo, Viviane, anda logo, senão você não vai chegar no fim. Ela está me dizendo isso aqui agora. Mas ela pode me dizer 30 coisas, especialmente no mundo contemporâneo, quando as crianças lidam com várias mídias, né? E que a gente fala mal porque é velho, né? Porque, na verdade, é uma ampliação da cognição você ser capaz de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, várias sínteses. A gente é capaz de fazer ao mesmo tempo, né? Mas essa moralidade, esse valor que está aqui, ele tem o nome de proibição. Ele basicamente está ali para te conter. Então, o que a gente chama isso? De interdição, ele chama. É a interdição que, de fato, me organiza. Então, o que a interdição faz? Me impede certas coisas, não é isso? Bom, então, gente, quando a gente passou a se proibir, quando a gente passou a conter essa energia, essa força, a gente começou a produzir sociedade, cresceu, tivemos Egito rapidamente, a civilização, pum, né? Rapidamente, demorando 500 anos para botar um cabo numa machadinha. Mas, quando a consciência surge, há 100 mil anos atrás, há 30 mil a gente já tem a explosão criativa do Paleolítico, né? Mais ou menos há 30 mil. Que é tudo. Que é a escrita, o início da escrita nas cavernas, o início da pintura, tudo está lá, né? Então, dali em diante, muito rapidamente, e ontem a gente não tinha internet, né? Então, essa aceleração é uma característica desse humano. Só que isso é um processo caro pra gente. É muito caro isso. Peraí. Esse excesso não é ele que a gente mais gosta, não é ele que me caracteriza? Eu vim ao mundo para trabalhar ou para explodir, né? Então, o que é isso? Então, há uma perda aí. É complicado. Então, o que acontece? Eu vou falar de uma maneira rápida e volto para cá. Na história da civilização, esse excesso, quando a gente começou, quanto mais civilização e grupo, mais lei, né? Tem que coordenar a vida, aquela coisa que a gente sabe. Relógio na praça, toda cidade tinha uma pracinha com relógio para marcar. Quem fica com o excesso? Olha só, o excesso não pode ser destruído. Quando a gente põe a lei nele, ele não está indo embora, ele está em algum lugar, né? Então, a não vivência do excesso e nos transformar em homens, mulheres normais, razoáveis, racionais, é impedir um outro movimento. Se fôssemos só nessa direção, terminaríamos numa sociedade com a grande maioria da população deprimida. Entendeu onde nós vamos parar? Parece que chegamos nesse processo. Então, ponto 1 do contemporâneo dessa questão. Se tem uma coisa que a nossa sociedade não é erótica. Nada. Nada. Ela é sexual, mas não é erótica. Infelizmente, se fosse, não nos mataríamos tanto. Porque é isso que o papai vai nos mostrar. O erotismo é uma elaboração do excesso. É um direcionamento. Por isso que a poesia é a síntese dos 3 grandes erotismos. Quais são os 3 erotismos? O erotismo do corpo, que é aquele sabão lá que começa, né, e dá certo. Por que é erótico? Porque um corpo se esfregando no outro, ele esquece, tem que esquecer, ó, a regra, anota aí no papel na hora, né, que for exercer. É importante que a grande questão do homem no mundo é o isolamento, é a solidão, né? Nascemos numa experiência única, morremos numa experiência única. Então, o que caracteriza o humano é a solidão. Especialmente essa consciência 100 mil anos atrás, nos olhando de fora. Olha o que ela diz. Olha o que ela diz. Ela diz, um dia você vai morrer. Como assim um dia eu vou morrer? Para onde? De que maneira? Todo mundo vai morrer. Então, a consciência em si, ela é uma lâmina insuportável. Insuportável. Por isso que o homem não é só o único ser que tem consciência, mas é o único ser que cria. Que se o homem tem consciência e não tem arte, ele morre. Por isso que nós não temos erotismo. Nós temos consciência sobre consciência. Até a nossa arte tornou-se consciente. Consciente não é o consciente do Bataille, que é um espelhamento. Consciência nesse início é um espelho, né? Mas a consciência vai ganhar regras, vai ganhar lei, vai ganhar estrutura, que é a história da racionalidade. Então, na medida que a gente vai caminhando, nós vamos cada vez mais dominando o desejo, dominando, até tendo, por exemplo, saídas para esse desejo, um pornográfico, sei lá o quê. Mas isso aí não é erótico de fato. Isso aí é como se fosse uma situação de mendicância, sabe? Quando você não tem nada, e aí te dá uma gotinha, porque não, a vida é muito melhor do que a gente está vivendo.
A experiência humana no mundo é algo estrondoso, grandioso, né? Viver e simplesmente existir é algo divino e maravilhoso, de fato. E divino quer dizer bom. Não tem bom e bem e mal nessa história. Porque às vezes o bem é uma porcaria, não é isso. É intenso. A vida é uma experiência de intensidade. Mas, para que a gente pudesse sobreviver, tivemos que ordenar a intensidade. Lembra do Dionísio, do mito do Dionísio? A irmã fica perguntando para Semele, não é Deus? Claro que não é Deus que tá te visitando. Fala para ele, duvido. Não, ele não pode aparecer como Deus, porque ele é um Deus. Ele não pode aparecer, tem que aparecer em outra forma. De tanto elas encherem a paciência, a Semele pede a Dionísio que apareça para ela como ele é. E ele mata, torra ela com a sua luz, com a sua beleza, com a sua grandeza. Ela morre torrada. E o Dionísio é colocado na coxa do pai, etc. Então, o que o mito do Dionísio diz? Se nós olharmos a vida de frente, ficamos cegos. É impossível. Nós precisamos conter a luz para enxergar. Todo mundo sabe isso? O sol bate no seu olho e fica tudo preto. Então, o mundo é de intensidades, mas as intensidades constituem o universo. A força que faz a Terra girar em torno do Sol, é só para a gente dar um exemplo, que a Terra é nada, né? É uma merreca, mas a força que faz a Terra girar em torno do Sol é a mesma que te acorda de manhã, ou pelo menos deveria. Se não fosse as ritalinas, fluoxetinas, né? Rivotril e... Se a gente vivesse mesmo, você dormiu para descansar. Quando você acorda, você tem que ser uma bomba acordando para viver o mundo. Mas eu também tinha que matar um monte de bicho, eu tinha que correr atrás de um monte de coisa, tinha cobra, né? Agora tem tudo aí, né? Pra que eu preciso levantar? Eu preciso de um excitante. Eu não preciso de excitante. Você vê que eu dou muito café. Mas eu não preciso, não. Eu preciso, pelo contrário, de calma. Eu tenho que fazer um tai chi, uma coisa leve. O que eu levanto de manhã é insuportável. Eu quero mudar o mundo pela manhã. À noite já nem tanto. Vocês estão vendo que nem tanto. Mas intensidade é uma coisa que me guia a vida inteira e isso me faz muito bem. Então, conselho para vocês. Eu adoro essa coisa da autoajuda, sabe? Eu gosto. Aumentem a intensidade. Depois, administrem. Certo? Mas, enfim, não foi assim que aconteceu. Quando a gente aprendeu a conter, leia, barará, o que foi acontecendo? Fomos ordenando. Mas eu disse, ela não morre. Então, o que a gente fazia? Sabe o que a gente fazia para exercer o excesso? Já estamos ordenados, somos razoáveis, né? A gente pegava numa praça e executava pessoas, matava. Para exercer o ódio, a raiva, inclusive o erótico. Porque, o que é erótico? Erótico é a vida. E a vida e a morte é o limite e o segredo da vida. Então, assistir uma execução é extremamente erótico, porque é um dos erotismos. Eu não falei dos três. É o erotismo dos corpos, como eu comecei, o erotismo sagrado, que toda experiência de sagrado é uma experiência do excesso, porque que é o sagrado? É a não forma, é a não ordem, né? Deus talvez seja uma palavra muito ordenada, mas o sagrado não tem nome. O sagrado é a experiência da intensidade do todo da vida. Então, o que somos nós? Agora eu estou falando como Spinoza. Nós somos a manifestação finita da vida, que é infinita, né? Então, é a de Deus, que ele chama vida de Deus. Mas se eu sou uma porção finita e provisória, e a vida é infinita, a presença da vida é sempre erótica. Porque eu me encontrar com o sagrado é erótico porque coloca o meu ser em questão, porque amplia a minha consciência e principalmente porque me dá um sentido de continuidade. E me faz perder a descontinuidade que a consciência me deu, porque foi a consciência que disse que eu ia morrer, né? Então eu ganhei uma descontinuidade, mas ela se torna contínua quando eu olho um pôr do sol e entro numa situação de pertencimento, né? Isso é erótico. Olhar um pôr do sol é erótico, mas eu digo assim... A pessoa olha, chega no pôr do sol, vamos amigos ver o pôr do sol. Quando chega, tira logo o celular e fotografa. Eu vou mandar para mim, gente, que lindo esse pôr do sol, gente, que lindo, vou ligar para o amigo. O que é isso? Tem palavra demais nesse pôr do sol. Não tem pôr do sol nenhum. Quem vê um pôr do sol fica mudo, ou não viu. Porque é disso que a gente está falando, da mudez. Do pertencimento como um bicho, né? Então, o erotismo, mais um conceito do Bataille, apesar de ser aquilo que insere o homem na humanidade,
como eu acabei de falar, né? A ordem aí que a gente vai entrando, o fundamento do erotismo é a experiência da animalidade, que é a experiência da intensidade do corpo. É mais ou menos assim. Nos tornamos razoáveis para sobreviver, mas para viver desaprendemos o razoável e voltamos de onde nós surgimos, que é o excesso. Só que se eu viver o excesso demais, eu morro. Olha a diferença, então, a situação. Então, essa é a questão. Nós optamos, e a gente conhece a nossa história, por um lado ou outro. E a base disso é um princípio lógico-gramatical que fundamenta o discurso que nasceu com Sócrates, especialmente com Aristóteles, mas nasceu na Grécia, quando a gente construiu esse modelo, porque o que nós temos como razão é um modelo, entende? E hoje o contemporâneo arrebentou esse modelo. Não existe mais, acabou. Infelizmente eu vou pular essa parte, senão eu vou ficar uma hora falando do contemporâneo, que é meu tema. Eu adoro falar sobre isso, mas vou pular. Mas o que é o princípio da razão lá atrás? Então eu já saí da animalidade, saí do Egito, né? A gente já conseguiu. Agora vamos entrar na lógica do pensamento. Que lógica é essa? Princípio de identidade. O que é. Meus alunos da graduação riam muito, achavam que era um ridículo que eu estava falando. Eu falei, não, o que é pode deixar de ser, pode não ter sido. Não, o que é e sempre será. É o princípio da verdade. O ser é eterno, imutável e único, né? Mas, exatamente por isso, eu não posso afirmar a contradição. Eu não posso dizer uma coisa e, nas mesmas condições, afirmar o seu contrário. Quando eu entendi isso, eu falei, gente, não me cabe, então. Onde eu vou morar, né? Porque como é que uma coisa... como cabe a mim, entendeu? Eu não consigo caber nisso. Ainda tem o princípio do terceiro excluído. O discurso tem 3 princípios. Eu sou uma mulher, eu não sou uma mulher. Mas eu não posso dizer o terceiro, sou proibida por lei. Eu não posso dizer que eu sou e não sou uma mulher ao mesmo tempo. Esse discurso não é um discurso, não é considerado discurso, né? Mas é exatamente ser e não ser uma mulher ao mesmo tempo que me caracteriza. E desculpa, pessoal, mas vocês também, né? Todo mundo. Só uma partezinha sobre isso. Eu tenho 75 mil amigos no Facebook. Eles são meus amigos, mas não são. Mas eles são, mas eles não são. Entenderam? Essa é a nossa ordem, né? Eu não acredito em fantasma, mas eu acredito em Bluetooth. Eu não sou espírita, não gosto de espiritismo, mas eu entendo perfeitamente como é que passa aquele sinal, filho de uma égua, vamos lá. Como é que vai daqui pra casa do caramba sem fio? Que palhaçada é essa que não tem fio? Mas a gente finge que entende e acredita, claro. É simples, a gente não quer pagar o mico de entender que o mundo desapareceu, o mundo sumiu, gente. Ainda bem, ainda bem. Ai, meu Deus, onde eu estava? Mas eu me lembro. Então, esses princípios do discurso é um outro momento. Quer dizer, foi importante, né? Mas agora a gente tem que organizar. Então, quem é que vai poder? A gente tem, como eu disse, na Idade Média, especialmente, as execuções públicas, né? Hoje na China ainda tem. E faz muito sucesso ainda, né? Então, esse é o tema do Bataille, a aproximação do erotismo e da morte, que são os limites da vida, o nascimento e a morte. Mas, a partir de um certo ponto da nossa história, né, não nessa ordem que eu estou falando, mas no momento, os reis tinham direito a viver o excesso. Então eu não vivia. Mas o fato do rei ter 20 mulheres, isso era o que acalmava. Então os mecanismos eram piramidais. O povo não poderia viver o excesso. Mas como o excesso não pode desaparecer, você coloca no ser soberano. Então quem era o soberano, né? O homem soberano? Era o rei, era o ditador. A gente viu na Primavera Árabe. O que o cara tinha? Um berço de ouro, não sei o quê. Eram coisas ridículas e breguíssimas, mas o cara achava que aquilo era o máximo, né? Esse homem soberano é a questão do Sade, que é o seguinte. O Marquês de Sade, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo disso, é assim que Bataille, Blanchot analisam Sade. Eles dizem o seguinte: Sade foi o cara que falou: chega de soberano ter direito ao excesso. Temos que encontrar maneira de viver o excesso. Sade não viveu o excesso diretamente. Sade foi o primeiro na história que ligou o excesso à palavra. A palavra é o lugar da ordem, do estabelecido, para a gente ficar direitinho. Então, especialmente porque o livro, na Idade Média, era a Bíblia, e desde a impressão do primeiro livro sagrado, o livro tem essa coisa, eu não consigo dobrar um livro, eu tenho mó dó, isso é uma coisa que vem daí provavelmente. Por exemplo, se você pega uma revista e vira, tudo bem. Se você vira um livro da minha frente, a capa,
eu saio de perto de você. Isso é uma coisa antiga, que na verdade é uma coisa que a gente tem que acabar, que é meio bobo, que é o sagrado do objeto livre, que vem exatamente da Bíblia. Então, o que nós tínhamos na época do SAD? Nós tínhamos os soberanos, pouco antes da Revolução Francesa, vivendo os seus excessos com todo direito, o povo não vivendo, e a literatura organizadinha, bonitinha. Então, o que o SAD fez? Ele inseriu no discurso o horror. Olha, o que isso fez de bem para a consciência da humanidade, porque uma coisa é você viver o horror, outra coisa é você falar, trazê-lo para a consciência. Então, o que ele fez? Ele trouxe para o domínio da ordem a desordem. Mas não é tão simples, porque não é assim. Então, em determinados momentos, aquilo explode na desordem, em momentos na ordem. Então, nós estamos aqui, infelizmente não, mas eu estou aqui para isso, minha função é essa, política. Esse é o nosso momento que nós estamos, na verdade, colocando nossa humanidade em questão, em função de outra coisa, não do erotismo, mas de novas mídias que ampliaram, de fato, a comunicação e perdemos um pouco essa noção. Agora, a gente tem que ter clareza que o nosso objetivo no mundo como humanidade é viver o excesso sem morrer. A frase do que eu anotei aqui, que eu tenho de cor, que eu anotei, mas eu não anoto para isso, para decorar, né? É quando o Bataille, sobre o SAD, diz assim, a vida, a gente vive por prazer, mas o prazer mata a vida. Essa contradição tem que ser resolvida. Primeiro ponto, só os reis têm prazer. Se a população tiver prazer, vai se perder. Olha a Idade Média, né? Especialmente. Mas, eu estou exagerando, só um exemplo, não leve tão a sério. Quer dizer, eu citei agora, não estou dizendo que a Idade Média era assim, não tem esse grau. Também não era só isso que tinha na Idade Média. Mas, quando a gente está na modernidade, a gente viveu o Renascimento, que é parecido com o que a gente está vivendo, uma mudança de mídias, né? Exatamente quando os livros impressos é que forçam esse renascimento. Nós temos essa experiência. Então, o que o SAD faz é experimentar uma possibilidade literária ou representada de viver isso. Mas eu não estou dizendo que o caminho é só esse, não, pela literatura. É que o fato de eu ler algo, o fato de eu colocar no domínio da linguagem, que é a caretice, a princípio, aquilo que é completamente fora, né, e o excesso, me dá a sensação de que é possível viver aquilo. E tem que ser. Qual é o terceiro caminho? Aí cabe o Spinoza de novo, porque todos eles navegam muito no mesmo universo, né? Eles estão, como diz o Deleuze, são pensadores que não são da representação, mas da diferença. Então eles têm essas coisas em comum. Todos estão caminhando nessa direção. Eu posso ser contra as paixões, mas eu vou ser eternamente um perdedor. É impossível você ser contra as paixões. Mesmo porque paixões não são o mal. Paixões são o excesso. Então a gente sabe que paixão, na origem é patos, né, com TH. E essa palavra originou a doença. Patológico vem de paixão. Então quando a pessoa está doente, é uma coisa patológica, está morrendo, a origem da palavra é paixão. Então a paixão é o que mata. E mata, não há dúvida, não é preconceito. Mata, e mata muito. Porque se você está numa sensação de alegria extrema, e você não é um ser que lida com a tensão entre a ordem e a desordem, você está perdido. Então o que nós temos? Pessoas que lidam com prazer apenas, que têm vida curta, destroem suas vidas e dos outros. É fato. Não é um preconceito. Né? É só olhar para os lados, para os amigos. Eu tenho 50 anos, eu vivi muito isso. Porque eu estudava esse tema quando eu tinha 18, entrei na universidade com 16. Eu vivi isso intensamente. Vi muitos e muitos e muitos amigos morrerem. Muitos! Por coisas assim, completamente absurdas, né? Por exercícios de liberdade, né? Eu preferia que eles tivessem ficado, né? Por outro lado, a gente tem o outro lado, que é a pessoa que vive a ordem. E agarra a ordem, né? Ou seja, não vive. É apenas uma representação de si, né? E hoje isso é muito comum, que é importante ter um carro, uma casa, não sei o quê. Até um amor você tem que ter por lei, que senão você é humilhado. Não tem ninguém. A solidão, não conhece não solidão? Puxa vida, eu tô precisando de uma. Eu tô casada há 12 anos, alguém tem uma solidão para me oferecer? Faz uma falta incrível. Eu não quero abrir mão da minha vida agora. Essa vida que eu quero, eu tenho que quero. Meu filho, meu marido, meu cachorro, meu gato, minha casa. A vida que eu tenho ordenada. Agora, como nada é paraíso, essa é a tensão. Qual é a falta?
É exatamente estar sozinho. Por que uma pessoa que está sozinha tem que estar com alguém? Por quê? Uma hora vai estar, relaxa, entendeu? Autoajuda, o momento autoajuda. Vai sair todo mundo aqui namorando, transando, com amor, sem amor. Então, esses são os opostos, certo? Mas, como meu amigo Nietzsche, eu acredito que o homem não é, ele está. Ele é um processo. Nós já tivemos o tempo do homem que morava nas cavernas e vivia como um animal como os outros. Nós tivemos um tempo de um homem que escrevia nas cavernas, um homem que fez a pirâmide, que é um modelo muito restrito, né? Que é um manda e os outros obedecem, é um modelo de ordem muito ruim. Esse modelo piramidal viveu até muito pouco tempo, ainda vive um pouco, né? Mas está sendo substituído pelo círculo, né? Sustentabilidade, o signo da sustentabilidade é o círculo. Então, ou nós aprendemos o círculo ou o mundo desaparece. Estamos passando por uma mudança de signo. O que ordenou o mundo, que era a pirâmide, ou seja, para ter ordem humana, acabou. Sistemas integrados, muitos círculos, a tensão entre os sistemas cria uma ordem que não tem cabeça. Isso é o novo homem, né? A nova vida, isso que a gente tem que aprender. Então a gente está passando por essas transformações. Então passamos por um momento em que descobrimos que o excesso nos matava, abraçamos uma ordem até o seu limite, né? Mas nos tornamos coisas, objetos manipuláveis, né? E aí é aí que o Sade grita, entende? Ele grita e berra, coloca sua vida em questão e vive para aquilo, e não cala nenhum momento, e berra, e fala, e escreve. Então até sangrar a mão que ele não está escrevendo, porque ele precisava arrebentar a hipocrisia da lei, que não elimina os movimentos excessivos, apenas o dirige para meia dúzia que podia fazer o que quisesse. Sodoma, 120, como é que é? 120? Exatamente. Ali a gente vê exatamente isso. Claro, aquilo é um filme, mas não duvide que aquilo pudesse de fato ser uma realidade entre nobres que queriam brincar de experimentar os limites da vida. Bom, qual é o outro momento agora? O outro momento é entender, e o Sade parte, agora vamos esquecer o Sade, ele já falou e nós já estamos em outro momento. Qual é o nosso momento? É entender que o objetivo da razão não é do Sócrates e Platão. O objetivo do Sócrates e Platão, coitados, eu adoro Sócrates e Platão, eu falo deles assim, que o Nietzsche fala mal, parece que eu odeio, mas não odeio não. Amigos, queridos, íntimos. É que a cada época tem seu momento, né, suas questões, mas o que de fato eles fizeram foi construir um modelo de palavra, né, que a razão é um exercício da linguagem, né, é um modelo porque a gente aprendeu a falar, o que já é maravilhoso, mas a gente inventou um modelo de comunicação e de linguagem que tem como objetivo, eliminar os excessos, né? Afastar o excesso, eliminá-lo, porque naquela época acreditava que o mal estava no outro, lembra? Os bárbaros, né? O outro é o bárbaro, o outro é violento. Meu vizinho, se você chega para sua amiga e conta uma história que o seu vizinho te fez, o que ela vai dizer na hora? Ah, esse vizinho é horrível. Às vezes é ela que é horrível. Ninguém vai dizer pra amiga, vai, o que você fez? Não, que vizinho, eu vou lá quebrar a cara daquele vizinho. E devia quebrar a cara da colega que está sendo absurda. Então, a gente coloca a violência no outro, o desequilíbrio no outro. Então, o que é o aprendizado contemporâneo? Não tão contemporâneo, já é bem antigo isso, né? Sade, no final do século XVIII, né? O que a gente está aprendendo? Que a violência e o excesso não é do outro, é de mim antes de tudo. E eu, eliminando o meu excesso, não o estou eliminando. Anos de psicanálise, né? Para discutir superego, né? Só que isso é uma visão do Freud que eu adoto ainda até hoje, mas que de fato já não procede. Porque esse superego deve ser eliminado para a construção de valores e de possibilidades que façam conexão para que a vida seja possível. E não que nos considere como produto de uma falta que nunca será realizada. A vida não é feita de falta. Isso é um erro crasso da psicanálise. Nós somos desequilibrados por excesso, nunca por falta. Todos somos excessivos. E se não somos, estamos vivendo o excesso escondido. Ou eu vivo o excesso como eu vivo, e estou falando aqui para vocês, falo, arrumo confusão, vivo arrumando uns debates, me xingam por aí, depois me adoram, aquelas maluquices. Mas enquanto eu estou vivendo isso, eu estou vivendo alegrias e tristezas, eu estou vivendo meu excesso, né? Arrumei uma maneira de vivê-lo. Mas se eu não fizesse isso, eu poderia estar calma e tranquila, concentrando isso em ódio, por exemplo,
de alguém da minha família, ou ódio das pessoas do meu trabalho. Então, o que acontece? Ela continua o excesso e o desequilíbrio, só que ele aparece de maneira muito elegante, muito fofa, né? Eu não vou quebrar a sua cara. Eu vou dizer pra você assim, ai, você é tão legal. Mas por que você... Eu adorei o cabelo dela, brincadeira. Mas por que você... Aí eu adoro você, linda! Aí faz aquela coisa, né? E fala, mas por que você pintou o cabelo dessa cor? Aí você já joga a maldição, né? Mas vem no fofo, amiga íntima. Então, esse é o jogo, essa hipocrisia que a gente foi construindo, né? O Spinoza pensa a mesma coisa, quando ele diz que se eu sou uma porção finita do infinito que é a vida e que é Deus, eu necessariamente sou movida por forças que eu não posso controlar, né? Necessariamente. Só que ao invés do excesso ser negado, porque aí eu estou negando a própria vida, as paixões têm que estar a favor da vida. Então, as paixões não necessariamente precisam estar contra. Quem faz essa ponte? Novamente tem que falar do Sade, né? Que a literatura faz essa ponte. A arte faz essa ponte, né? Então, se eu não... Olha que interessante. Eu não posso viver o excesso objetivamente, mas eu posso representar esse excesso. Por isso nasceu o teatro e tal. As três formas de erotismo: o erotismo do corpo, o erotismo sagrado e o erotismo do amor. Ele diferencia o amor do corpo. E eu rapidamente já falo para vocês. A síntese de todos os erotismos é a poesia. Ou seja, a poesia, que vocês sabem, não é o poema. Poesia é o princípio de todas as artes, né? É o princípio criativo em si. Os três erotismos. Dos corpos a gente sabe exatamente o que é, mas o que caracteriza? O corpo que mais atrai ao masculino é um corpo, isso aí não é hoje, tá? Tenta bem no animal, assim, bem no antigo. É exatamente a pureza, né? Por que um homem adora uma mulher pura? Eu adorava, hoje eu acho que não é mesmo, né? O que vai fazer com uma mulher pura, né? Mas sabe o que agradava? A pureza, sabe para quê? Era erótico porque ele assistiria uma santa se tornar uma prostituta na sua frente. Isso é o erótico. Não que ele quisesse a santa, mas ser capaz de levar uma mulher santa, pura e virgem a se tornar uma louca desvairada, isso é o extremamente erótico. Mas o erótico, na verdade, é a variação entre ordem e desordem. Isso é o erótico. Se você está num dos pontos, você não tem erotismo. Se você faz sexo com todo mundo que você tem vontade, não é erótico. Olha aí, mais um momento de autoajuda pro pessoal. Porque é mais ou menos assim, você recebe e solta o ataque epilético. Recebe e solta o ataque epilético. Outra coisa é, recebi e fala, não, peraí, não é bem isso, e guardei. Aí quando eu vou investir isso em alguém, isso é triplicado, quadruplicado e multiplicado. Então, o que nós fazemos quando negamos o desejo e investimos numa direção? Você está potencializando o desejo. Ou você é apenas parte de um fluxo. Olhou, teve tesão, né? Jogou fora e pronto. Não. Então, essa é a questão. E o amor? Não. Isso é o erótico, né? Que se complementa numa pequena morte física. Eu, primeiro, sou um ser sozinho, tenho um corpo que encosta no meu. Não precisa ter amor, nesse caso. Um corpo que encosta no meu e me provoca desejo, esse corpo, no meio do sexo, eu deixo de saber qual é o meu corpo e qual é o dele. Nesse momento, eu abandonei o meu si mesmo, físico, né? No meio do movimento de corpos puros, né? Só que apoiar-se no corpo do outro, porque tem que ser segurança, você não perde seu corpo à toa, você tá entendendo? Você perde porque tem alguém ali. Como eu sustentei no outro, né, a perda física e me tornei um corpo que eu nem sei mais qual é, eu dou um salto maior agora, que é não ser nem meu e o outro, é não ser corpo nenhum. Por um segundo, no orgasmo erótico, eu existo sem forma, sem ordem, sem palavra, mas eu estou consciente. Quero dizer, consciente aqui não é consciente lógico-racional. É consciente espelhamento. Eu não perdi a sensação, eu não morri, eu não apaguei, não fiquei inconsciente. Eu estou vivendo um grau de consciência, de percepção, de relação, de aprendizado do outro e da vida e de mim mesmo. Olha que impressionante. Porque eu saí e vivi a vida pura. E esse é o objetivo da vida, é o erotismo.
Nós ganhamos nome e ordem para sobreviver, como eu disse no início. Mas vida é você experimentar essa sensação de participação imediata, né? Então, aí acontece a pequena morte e pronto. O que é o erotismo do amor? O erotismo do amor... desculpa. O que eu ganho no erotismo dos corpos e nos 3 erotismos? O que é bom? É a sensação de descontinuidade perdida. Eu não sou mais descontínua. Eu estou com o outro, né? Eu sou o outro naquele momento físico e depois eu sou a vida. Porque a síntese disso é que o grande tesão que a gente tem é pela vida. Mas a gente não pode comer a vida. Só eu que como a vida. Vocês sabem, meus poemas, eu como muito a vida e sou comida por ela. Né? Eu sou movida a vapor... Não. Agora esqueci. Eu tenho um finalzinho e diz isso. Eu sou movida a vapor de vida, eu sou uma locomovida. Mas antes disso, fala essa coisa do... de como eu como e sou comida pela vida. Então, isso é o que a gente quer. Eu não exerço isso tanto. Eu adoraria, eu estou aprendendo. O poema nos ajuda a seguir, né? Mas esse é o alvo. Porque quando eu elejo um parceiro para estar comigo, eu não estou elegendo a razão da minha vida. A razão da minha vida é a vida. O outro é apenas um parceiro para que juntos possamos viver com mais intensidade o processo. Então, isso é completamente diferente do que a gente acha. Eu vejo a minha felicidade no outro. Isso é um absurdo. A minha felicidade, mesmo que essa palavra eu não gosto, mas a minha alegria, a minha intensidade, está em viver. Por isso que eu estou aqui no mundo. Viver agora. Se eu vivo sozinha, a descontinuidade é muito mais dura, né? Então, por que eu tenho alguém apenas para ser um braço e uma ponte para fazer os grandes saltos? Os saltos não são na vida a 2. Os saltos são nas experiências de vida, no pensamento, na grandiosidade que você pode adquirir com a vida. E o parceiro ou a parceira é esse processo. Perde a descontinuidade e dá uma sensação de alegria extrema. A gente sabe também que a vida a 2, eu vou falar de piadinha, mas não é. O fato é que a vida a 2 não é só a experiência do erótico, né? É a experiência da violência, né? A gente vê isso acontecer todos os dias no jornal. Então, quando a gente olhar isso, não olha com tanto preconceito, né? A gente está tentando viver junto, não é fácil, né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro contendo essa violência, que não precisa ser física, mas verbal. Então, todos vivemos a violência, todos, né? Especialmente quando vivemos em grupo. Quando estamos sozinhos, vivemos menos violência, mas vivemos uma vida triste. Então, se você está alegre, está convivendo. E convivendo necessariamente é o lugar do conflito. Mas por que eu odeio o conflito, né? Porque eu aprendi no princípio lógico, racional, né? Que ou eu vivo bem ou vivo mal. Começou a brigar, separa, né, gente? Porque eu não estou bem, né? Então, não é isso. A dor, a intensidade, o sofrimento, a perda são partes do mesmo processo. É vivendo esses opostos, né, que você ganha uma nuance única sobre a vida. Então, o que eu estou contando aqui? A história de como a humanidade tentou, primeiro, não teve lei, e foi inserida na natureza, de uma maneira, ela se desloca através da moral e consegue crescer e criar uma civilização, mas para isso teve que abrir mão do seu prazer, da sua alegria, e atribuiu a poucos. E agora, não, e mais, tivemos o outro momento, inclusive o Renascimento também tem isso, que é valorizar muito a desordem, achar que tudo é desordem, gente, legal é beber, ficar doidão, né? Como eu disse para vocês, também acho, só que quantos amigos eu perdi na universidade, né? Por que isso? Porque tem que ser o prazer, tem que ser o prazer. Então, são 2 pontos que a gente tem que aprender a lidar. O erotismo do amor é impressionante, porque ele é só moral, é a continuidade moral. Eu olho alguém e me apaixono por essa pessoa. Eu não preciso tê-la. Pode ser um ator, mas em geral nem é isso. Esse que eu estou falando é pessoas mesmo que estão na sua frente, né? Que você vê. Então o que acontece ali? Olha só. Você projeta, porque no sexo, o outro é uma continuidade com você. Mesmo que não seja, naquele movimento ali. É fato, é concreto. Mas no amor é muito pior, porque no amor você fantasia. No amor, que não tem sexo especialmente, você fantasia uma projeção que de fato não existe. Então você sente como se o outro completasse todas as falhas que o seu ser tem. Isso é extremamente perigoso, porque a perda de um objeto sexual a gente acha que é mais grave, né? Quando é por tesão é pior, né? A pessoa quer matar, não. A perda da continuidade moral é mais violenta do que a perda de um parceiro sexual.
Porque no sexual é físico. E no amor é fantasia. Vai tirar uma fantasia de uma pessoa, né? O lugar que o outro ocupa na fantasia é muito mais complicado. E o erotismo do sagrado é o que eu disse para vocês. É a própria vida, que é a sensação de pertencimento. Quem vive o erotismo sagrado é como se tivesse tudo que uma pessoa precisa ter. Tá? E não precisa ter religião, né? Não é religião isso. É sensação de participação. Agora posso roubar? Ó, tudo eu já falei, olha que bonitinho. Ó, eu só vou ler um pedacinho para vocês pensarem sobre a vida. Não, ainda tem, mas é porque não, tá mais no fim que falta. Eu fiz na ordem quase, olha, nem pensei. Ó, olha só que legal isso. Para a ciência, não antes, quer seja a sexualidade, quer seja a morte, que na proibição estejam em questão, é sempre a violência que é visada, a violência que aterroriza, mas fascina. Para a ciência, a maior parte das vezes a proibição não se justifica, é patológica, é uma consequência da neurose. E ela é conhecida de fora apenas. Porque se a gente conhecer de dentro, a gente vai entender outra coisa. Então a gente vê nela, na violência, o mecanismo exterior que vem pra gente, né? E aí ele diz, no entanto, sem a proibição, sem o primado da proibição, o homem não teria podido alcançar a consciência clara e distinta sobre a qual a ciência se apoia. A proibição afasta os movimentos de violência que destroem em nós a calma, disposição sem a qual a consciência é impossível. Se a consciência se dedica a se debruçar sobre os perturbadores movimentos de violência e quiser controlá-los, e quer controlá-los, é porque antes pode se abrigar desses movimentos através das proibições. Peraí. Aí vem o que é erotismo. Então tá. Então, qual é o outro lado da proibição? É a transgressão. Aí vem o Sartre. Ele diz o seguinte, não há lei que não deva ser transgredida. Aí vou dar um exemplo para você. O que é a transgressão? É a hora que a lei acontece. Um exemplo. Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, tinha coisa de pegar bala na dia de Cosme e Damião. E meu pai não deixava a gente ir na rua muito, sabe? E aí eu falei assim, eu sempre fui danadinha. E meu bairro tem um grande cemitério, Santo Antônio, onde eu nasci. Não é perto da minha casa, mas tem esse cemitério. E nesse dia, vamos fugir para pegar bala. E era o início da noite, meu pai ia me pegar, mas eu fugi com as amigas para pegar bala. Quando fomos juntas, rindo, nem vi o cemitério, né? Fui rompendo a lei, transgredindo, que a gente tem direito a isso. Deve, pelo menos. Quando eu estou lá, que começou a escurecer, eu falei, caramba, eu tenho que voltar, meu pai vai me pegar. E resolvo voltar sozinha na maior tranquilidade, porque não era tão longe. Quando eu volto, eu percebi que o cemitério estava mudando o muro. Entendeu? Reformando, estava sem muro. Eu tive que atravessar um cemitério, eu fiquei desesperada. Então, o que aconteceu naquele trajeto que parece que durou um ano? Eu só pensava no meu pai, como ele estava certo em dizer para eu não sair de casa. O Bataille diz que você só sabe o valor da lei quando você transgride. A lei não é um mal, ela é uma necessidade. Mas quando você transgride, você de fato tem essa noção, né? E a gente sabe disso, infelizmente. Quando tem um acidente de carro, né? Aí você fala, pô, tá vendo por isso que não pode beber quando dirige. Então, não precisa chegar. Aí o que eu estou dizendo é, a cultura tem que nos oferecer uma possibilidade de entendermos isso sem morte. Quer dizer, não precisa morrer alguém para você entender. Nós temos que estudar coisas que nos mostrem que não é papai que está te proibindo, não é mamãe, não é o Estado brasileiro. Eu tenho uma parte assim muito incômoda, eu falo demais, mas eu preciso falar isso. Não tem paciência para a forma como a juventude está fazendo política. Por favor, as pessoas olham para o mundo e batem a perninha. Tem gente sofrendo por de ônibus. Por favor. Que é isso? É como se existisse um mundo perfeito, mas o prefeito estragou. Que isso? O mundo não é perfeito. A vida é uma contradição dificílima. Se você mora aqui é difícil por isso, se você mora em Londres é difícil por outras coisas, se você mora na Indonésia por outras. Não existe lugar perfeito. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer política, tem muita, eu sou totalmente política. Mas olhar com maturidade, sabe? Mas eu não quero que seja assim. Ontem eu encontrei uma menina num evento, sabe? Eu falei, pelo amor de Deus, ela me irritou muito. Muito! E ela dizia pra mim assim,
Não, mas o Brasil não cresce na educação? Eu falei, mas cresce sim, o ensino médio eu conheço, eu vou lá. Ela não, ela fica no escritório de uma fundação, né? Eu vou nas escolas, sei o que está acontecendo, mas devia ser diferente. Eu também acho. Eu falei, não devia ter morte, deviam proibir. Ela, como assim? Eu falei, o sofrimento tinha que acabar. Eu também concordo com você. Pô, vamos ser maduros. Na década de 50, mais da metade do Brasil era analfabeto. Vocês sabiam disso? Mais da metade. O Brasil foi um país de analfabetos a sua história inteira. A gente conseguiu sair da metade de analfabetos na década de 60. Isso é inacreditável. Então a gente tem que ter maturidade e não achar que a culpa é do prefeito. Tudo é do prefeito, é do governador e do presidente. São só seres humanos ocupando aquela porcaria daquele lugar. E vão errar e vão acertar. Tem os melhores, tem os piores, a gente sabe. Mas não é isso. A questão é o pensamento, o conceito, a vida, o valor. Política é pensar, é elaborar, é se relacionar, é construir um mundo diferente. Mas eu prefiro o rei, né? Não era o rei que tinha direito a tudo? Então agora eu elejo o rei. Ele que tem que resolver. Se o prefeito não resolveu, então, enfim, desculpa essa parte, mas tudo bem. Aí ele diz, olha que legal, não há proibição que não possa ser transgredida, tá? Nenhuma. Por exemplo, a morte, né? Olha só, não pode matar, mais ou menos. E a guerra? A guerra é oficialmente, não só permitido matar, mas você é obrigado a matar, né? A história dos jovens, o Hair, o filme, né? Que é lindo aquele momento, que aquele cara tem que ir para aquela guerra e matar pessoas e morrer. Então, a questão da transgressão é que ela sempre existiu na guerra, nos conflitos, nas orgias públicas, só que ela era levada para poucos, mas ela sempre existiu. A proibição não significa abstenção, mas a sua prática sob a forma de transgressão. Você não pode, mas faz escondido, certo? Então não é que você não faça, você faz escondido. Então a proibição, olha que loucura que eu vou dizer para vocês, um momento de autoajuda muito difícil nesse momento, porque pode levar a perigos. A proibição, qualquer que seja, não diz que você não pode fazer. Nada você é proibido no mundo. Ela só te diz o seguinte, se você for, você pode ficar 5 anos preso. Mas você pode fazer, não pode? Se a lei diz que se você fizer, eu vou te prender, eu estou dizendo pode fazer, só que você vai ficar com essa consequência. Então, é entre proibição e transgressão que a gente navega durante todo o tempo. Aí ele diz, portanto, o erotismo é infração à regra das proibições. Peraí. Não, já posso pular. Olha que beleza, estamos chegando ao fim. Que legal. Não, mas não acaba não, só o texto. Vocês querem, a gente continua. Mas a argumentação, olha que bonito. A humanidade, peraí, olha que bonito. Esse aqui é bonito, presta atenção que é uma coisa nova. A animalidade, isso que por um lado queremos obstinadamente negar, mas que por outro estamos fisiologicamente atados, essa animalidade é aquilo que faz com que não possamos ser reduzidos a coisas. Aquele ódio que aparece, você chuta o seu emprego, porque tem uma hora que a gente se limita até. Então, essa força agressiva é necessária para a gente não se tornar um idiota. Então, olha como é que a gente tem que navegar. Se você vai no todo excessivo e violento, se você abre mão, você vira um deprimido que não anda. O que é a questão? É uma economia entre lei e transgressão que a gente tem que navegar. Eu acho que o brasileiro é a pessoa mais capaz de fazer isso. Por causa da nossa cultura, da nossa mistura, do nosso samba. Eu estava vendo um evento que eu fui ontem e me mostraram no sul, no Rio Grande do Sul, nomes de ritmo que eu nunca ouvi na minha vida. Na Bahia tem nome de ritmo que eu nunca ouvi na minha vida. A gente tem uma coisa, né? Então acho que a gente é um povo erótico, mais do que sexual, o brasileiro. Aí ele diz, a humanidade é aquilo que à custa de nossa exuberância, ou seja, do nosso excesso, que é lindo, tende a nos transformar em coisa. Então é o seguinte, é mais ou menos assim. Encontre uma maneira de viver o seu excesso. Nunca abandone ele. Abra mão do seu excesso para você não perder tudo que tem e morrer. Mas nunca abra mão do seu excesso. Se por um período na sua vida você tem que se conter, contenha-se sim, com orgulho. A gente sabe disso, você faz um doutorado, para entregar uma tese, você não faz nada a não ser aquilo. E é necessário. As pessoas falam para mim, por que você aguentou a academia? Eu não aguentei não, me fez muito bem.
fazer, sabe, estudar milhões de coisas, não dormir, passar noites acordado. Isso me fez muito bem. Agora, quando a gente resolve isso, aquilo ali só fez o quê? Condensar mais força para dizer, quando aquilo acabou, aí você diz, agora eu posso. E você abre portas, né? Então não podemos abrir mão dessa exuberância, ela tem que caber em algum lugar, né? Por isso o erotismo, como atividade propriamente humana, é o ato do homem colocar seu ser em questão, sua humanidade em questão, abrir a porta dos limites, criar limites mais amplos, maiores, né? Onde a gente possa viver melhor. Não pode viver sem limite, mas eles podem ser mais amplos. O erotismo, na verdade, é o gesto de experimentação dos limites. Você experimenta os seus limites ou você aceita os que te dão? Gesto que, muito mais do que uma escolha, é uma exigência necessária à continuação dos próprios limites. Se você segue o limite e não transgride, uma hora você vai negar os limites, vai perdê-los. Para que você continue no limite, você tem que fazer a transgressão. É como uma panela de pressão, que tem que ter aquela saída. A pessoa que mais é cruel e violenta é a que não transgride. Entende o que eu quero dizer? Uma pessoa muito certinha, muito organizadinha, muito estruturadinha. Não, por favor, sem preconceito, eu falo assim, por favor, né? Vai que tem alguém estruturadinho aqui, a pessoa fala, tá falando de mim, não é de você. Mas quem nunca transgride vai acumulando, é físico, a gente não tem como abrir mão disso. Vai chegando um ponto em que aquilo pode explodir, por exemplo. Posso falar um poema? Pode explodir, por exemplo, em suspende, e eu vou falar um poema. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, poderia um dia ter sido poema, mas não. Pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Todos que eu tô falando são meus, Hoje eu tô toda metida, assim, sabe? Misturando poesia, tô me achando. Mas esse poema está dizendo exatamente disso. Quero dizer, não necessariamente, por ser muito contido, você vai fazer violência contra os outros. Às vezes sim, né? Por exemplo, o garoto que entrou na escola e matou 13 crianças no Rio de Janeiro era um garoto extremamente contido. Nunca levava voz, nunca gritava, nunca fazia nenhum grande absurdo. Mas além desse, tem a violência que a gente faz com a gente mesmo. E aí é o tumor, né? Então, se você contém e não põe para fora, forças têm que se mover, né, gente? Se elas não se movem, não existe força parada, né? Então, se você mantém guardado alguma coisa, ela começa a viver em círculo, né? Porque ela tem que se mover. O círculo é a única maneira dela se manter. Bom, se no seu corpo um círculo começa a existir de maneira autônoma, é mais ou menos o que acontece. Acho que o câncer é mais ou menos como um filho invertido, né? Porque o filho é uma célula que vira 2, vira 1000, só que para a vida, ela anda quando ela sai. O câncer é a mesma coisa, é uma vida invertida, é a vida não vivida. Não é sempre, pode ser causado por um químico, pode, entendeu? Não é que todo o câncer é isso, não é isso. Tem muitas maneiras de ter câncer, não é todo câncer que é causado dessa maneira. Mas a gente sabe que a grande parte sim, não apenas de câncer, mas nódulos, né? De todas as maneiras. Desculpa, eu falei espanhol, mas eu sou obrigada agora a dar receita para arrancar poemas presos. E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo, com buchas vegetais, óleos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com alicate de cutículas, com pente, com uma agulha, com pomada basilicão, com massagens e hidratação. Mas não use bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do seu corpo, uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos dos pés, das unhas. São os poemas cóccix, poema peito, poema olho, poema sexo, poema cílio. Atualmente eu ando gostando de Pensamento Chão. Pensamento Chão é poema que nasce do pé, é poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente de Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo, eu trago a vitória do Espírito Santo.
Santo é um espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Agora presta atenção, Caraca, fiz uma bagunça aqui. Ó, peraí que estamos no finzinho. Os primeiros, olha que bonito isso aqui, porque vai terminar de maneira muito apoteótica, olha que legal. Tem que ter uma graça, né? Uma coisa assim. Os primeiros homens, até onde podemos imaginar, saiba o seguinte, tudo que eu estou lendo é Bataille. Eu tenho essa mania, meus resumos são partes do texto do cara, eu faço isso. Eu coloco uma palavrinha ou outra para ajudar, mas na verdade isso é literalmente o texto do erotismo. Os primeiros homens, até onde podemos imaginar, sentiram-se em dificuldade perante a vertigem da vida. Incessante renovação, incessante exigência de morte, que é, você é obrigado, não há nenhum ser vivo que mantenha a sua própria vida. Toda vida, essa frase é do Nietzsche, toda vida se sustenta às custas de outra. Então, para eu estar aqui, eu comia alguma coisa. Aí levantava alguém sempre para mim nas minhas aulas, quando eu discutia, dizendo, mas eu como alface. Eu falei, mas coitada da alface. Ela estava lá, pura pele, tomando sol, né? Alguém vai lá, entendeu? Então, alface, o arroz, você precisa arrancar o processo vegetal, animal, mineral, para você sobreviver. Então, você toma a vida de alguém para que você tenha vida, né? Isso é um jogo. Então, a vida se alimenta da morte de outra. Vida e morte são dois pontos que se complementam, né? Então, ele diz, a gente sente essa vertigem, a gente sente dificuldade com essa vertigem, essa coisa excessiva, né? Aí ele diz, encerrada em seu conjunto, a vida é um imenso movimento composto pela reprodução e pela morte. É vida que não cessa de gerar, mas que não cessa também de destruir o que gera. Então é o seguinte, nós estamos nesse meio, né? É isso que é a vida. Não é aquilo que a gente gostaria que o prefeito fizesse, sabe? Que o governador resolvesse, que botasse uma lei para acabar com... né? Infelizmente, quando o país resolve todas as suas contradições, a gente já teve país nessa situação, né? Isso não muda absolutamente a qualidade de vida. Não é isso que determina uma vida. Não é isso que determina uma vida. Óbvio que as desigualdades aumentam a crueldade, aumentam o sofrimento, mas a igualdade não resolve o sofrimento. A gente vive a tensão, mesmo porque é importante que num determinado período eu tenha uma casa, e é importante que eu não tenha uma casa. Porque se eu sempre tive uma casa, eu nunca tive uma casa. Se eu sempre acreditei em Deus e nunca duvidei, eu nunca acreditei em Deus. Eu só acredito se eu acreditei e duvidei. Aí eu acreditei. Porque se eu recebi uma herança e seguir adiante, eu não acredito, né? Então a vida é essa contradição. E não fui eu que inventei isso. Eu adoraria poder dizer, gente, vamos mudar, botar uma lei. Mas não dá. Sexualidade e morte são apenas os movimentos culminantes da festa que a natureza celebra com a inesgotável multidão dos seres. Uma e outra tem o sentido do desperdício ilimitado a que a natureza procede, contra o desejo de durar que é próprio de cada ser. Então, eu quero durar, mas tudo ao redor é fim. É só lembrar do Highlander, né? Ou do, como é que é? Não é? Como é que é do vampiro também, né? Que a pessoa vive. Alguém olha para o vampiro e fala, eu queria ser um vampiro, né? Meu sonho é ser um vampiro, não morrer, né? Então, na verdade, se eu vivesse 1000 anos, por que eu ia convidar vocês para o meu aniversário? Eu tenho 999, mais uma possibilidade de te achar na rua e te chamar. É porque eu não sei se eu vou viver 51, que eu estou chamando vocês para o meu aniversário de 51. Toda a alegria de viver vem da provisoriedade, vem do medo de que dê errado, vem da ansiedade, da vontade. Mas hoje, quando eu tenho ansiedade, eu chamo de doença. Quando as crianças que sempre deram trabalho, que isso é uma delícia, eu sou mãe de uma criança de 10 anos, a melhor coisa é o trabalho que o meu filho me dá. Adoro o trabalho que ele me dá. Mas criança que dá trabalho hoje não é um filho que dá trabalho, ele é doente. É hiperatividade, déficit de atenção. O Brasil é o segundo país do mundo que mais diagnostica déficit de atenção no mundo. Em algumas regiões, 40% das crianças é diagnosticado com déficit de atenção. Na França, 0,3% das crianças é diagnosticado. É uma cultura que lida diferente com os filhos, né?
Então, são coisas que a gente vai tomando, é como se a gente precisasse de remédio para tudo. Então, tome remédio para ansiedade, para dor, para angústia, para sofrimento, toma remédio para tudo. E vai sobrar o quê? Uma linha? Mas o eletrocardiograma diz que essa linha é a morte, né? É isso que a gente quer, uma vida linear. Eu queria que vocês saíssem daqui loucos por um conflito, loucos por um problema. Eu sempre falava isso desde adolescente. Eu falava, quando eu tô vivendo, se não tem um problema, eu arrumo um lógico, gente. Eu adoro problema, eu adoro um conflito, uma confusão. Porque isso anima a vida, torna agradável. Agora, não é porque eu tô com uma confusão com ela que eu vou tratá-la como um lixo. Eu posso brigar, me desentender muito com essa mulher, muito, seriamente. Mas eu não preciso desrespeitá-la, não preciso ignorá-la, humilhá-la, não. Mas no Brasil, todo conflito é um problema pessoal. A gente estava numa mesa, num evento chiquérrimo no sentido de os intelectuais, mais sobre educação, não vão dar mais dicas pra vocês não saberem onde é, porque pior, né? Mas era um negócio assim, sabe? Eu fui convidado, fiquei fui convidada, Quanto que vergonha quando eu cheguei lá, porque era assim, eram pessoas para discutir uma questão. O primeiro falava, o segundo concordava, o terceiro dizia o mesmo e o quarto. Falei, meu Deus, aí eu fiz essa questão e sentei o pau e falei tudo errado, isso aqui discorda, isso aqui discorda, isso aqui discorda. Olha, as pessoas foram ficando roxas na minha frente, porque eu parecia um ET, porque especialmente na mesa. E uma das outras pessoas que estavam comigo, também não vou falar o nome, apesar de ser querida, que estou elogiando, para não... Mas ele fez uma coisa legal, ele levantou, depois do meu discurso, e no discurso eu justifiquei o fato também de ninguém ali estar criticando ninguém, né? Aí ele levantou e falou, olha, eu quero dizer que eu estou realmente incomodado com o que o Viviane falou, e isso está mexendo comigo, ficou em pé. Ele falou, olha só, o fato é que aqui ninguém diz nada. Ele falou, quando a gente põe numa mesa os melhores, ninguém tem, é como se discordância fosse uma questão pessoal. O que você tem contra mim? Eu não tenho nada contra você. Muito pelo contrário, eu estou discordando de você. E a gente não é capaz de discordar intelectualmente, não é capaz, e assina embaixo de coisas que a gente abomina, porque eu gosto, eu conheço, né? As diretoras das escolas públicas também, elas não dão falta para os professores. Eu entendo por quê. Porque ficam 20 anos. Como é que você vai dar falta para a mulher que é madrinha do seu filho? Entendeu? Cria laços. Mas tem sim que botar a falta na madrinha do seu filho. Tem sim que ser honesto. Claro. É o mínimo nesse mundo tão confuso. Enfim. Aí ele disse o seguinte, se você levarmos em consideração nós, os melhores desse tema, os mais elaborados, não temos coragem de dizer um ao outro o que pensamos. Então, para que estamos aqui? Né? Foi assim que terminou uma reunião que, se eu contar, por isso que eu arrumo umas brigas por isso, mas realmente é hipocrisia o que reina. Então, eu adoro o problema, acho que conflito é fundamental, inclusive no casamento é extremamente erótico, porque você discorda, não é? Porque, pelo amor de Deus, vira irmão, gente, essa pessoa você ama. Bom dia, meu bem. O casamento americano é lindo, sai de manhã, beija, bom dia, meu amor. Quando volta, bom dia, meu amor. Aí não pode gritar, no dia que tem uma briga, separa. Entendeu? Eu não entendo. Vai no quarto e diz, meu filho, eu te amo. Mas as crianças, quando ficam grandes, matam todos os colegas. É engraçado, olha que levanta e pega uma árvore, tá. No Brasil não tinha essa palhaçada. Quando teve agora, e você sabe o que é? Isso é contágio, né, de mídia. É fato, isso acontece. Espero que a gente consiga manter. Que a gente gosta de criança. A gente não tem esse delírio aqui no Brasil. A gente bate nas crianças, dá um tapa na bunda, mas não pode. Né? Dá um tapinha, não pode. Qual o problema dar um tapinha numa criança na bunda quando tá precisando? Mas não. Desculpa, eu tenho que contar uma historinha. Eu viajei para um país, não vou falar qual, que eu adoro Portugal, adoro ir a Portugal. Depois eu vou falar o poema que eu fiz para Portugal, inclusive. Mas eu não ia falar o país porque é uma situação assim. A Europa tem a lei da palmada, que no Brasil foi aprovada, mas mais ou menos, mas lá é uma coisa mais séria. Uma palmada. Então quem é que sabe se deu uma palmada? Só o filho, né? Então o filho vai pegar o telefone, vai ligar para a polícia e dizer, meu pai me deu uma palmada. Mas tem esse delírio. Aí eu cheguei lá, estava num restaurante, eu vou escrever esse conto que está na minha cabeça, que eu nunca esqueci, mas eu não tive tempo ainda de escrever. Cheguei no museu daqueles incríveis, Fundação Calouste Gulbenkian, lindo, maravilhoso, vi aqui, saí, quando terminou, eu sentei, assim,
extasiada, sabe? De alegria, de ver aquilo, aquela grandeza, aquela arte, aquela beleza. Um lindo lugar, né? Lindo espaço, linda humanidade a gente vê no museu, né? Eu sentei e quando eu olho, na mesa ao lado tinha um casal e uma menina. A menina devia ter 12 anos. Sabe quando ela é comprida, mas ainda é criança? Aquela coisa do meio, é muito bonitinho. O nariz ainda é maior do que... É meio desproporcional, porque parece que ela deu um estirão, sabe? Então era uma criança, mocinha, mas ainda menina, sentada. Comentavam uma notícia do jornal um com o outro. Falavam, olha, não sei o quê. E a menina continuava ali, ninguém olhava para ela. Eu adoraria que ela tivesse levado uma palmada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Como uma palmada faria bem, ela adoraria, porque seria uma atenção, seria um movimento, seria um gesto de um pai para um filho. Então a gente está substituindo a palmada pelo desprezo. É isso que ela chama de educação, ignorar o outro dessa maneira, né? Então na vida amorosa, na vida familiar, os conflitos deveriam fazer parte. Então olha só o que eu estou dizendo para começar literalmente a encerrar. Olha só, nós não lidávamos com excesso. Colocamos o excesso para fora, viramos racionais, o excesso é dos reis. Quando Sade trouxe o excesso, trouxe de uma maneira quase doentia, né? Aquele primeiro momento ali necessário de explosão, né? E agora a gente precisa retomar isso. Então é o seguinte, para viver, a gente não pode abandonar as contradições. A gente tem que aumentar a alma para que possa caber mais contradição. Viver é um processo de alargamento de alma. E para alargar a alma, arde, dói. Só que cada vez que a sua alma rompe limites, que ela cresce, você se torna capaz de viver mais contradições sem ser destruído. É isso que eu sinto nos meus 50 anos que eu tenho comemorado tanto. Eu hoje vivo sofrimentos, e não pense que eu não vivo enormes. Tem a ver com o marido, com o filho, com minha mãe que está velha, com meu pai, sabe? Com a aproximação da morte de velho. Tem milhões. Medo de... Quando você é mãe, você tem medos de coisas que... né? Então... A vida tem coisas insuportáveis. Eu morro quando eu vejo o que aconteceu em Santa Maria, por exemplo, naquela boate. Aquilo me deixa meses de cama. Só que eu vivo esse sofrimento, mas eu não deixo de ser feliz no meio do sofrimento. O sofrimento não me tira, não me deixa deprimida. O sofrimento me faz chorar, mas me põe no mundo. Eu consigo hoje entender a contradição e vivê-la. E não por isso, não é porque alguém que eu amo, que é um amigo, diz um absurdo ou faz uma coisa que eu não gosto, que eu vou eliminar. Quer dizer, eu posso estar convivendo com pessoas que não pensam como eu, mas que tem um momento carinhoso, a gente se olha bem. Por que para ser meu amigo tem que passar em todas as provas? Por que para ser meu amor tem que passar nas provas? Mas se passar em todas as provas é você, vira seu irmão e você perde o desejo, perde o amor, né? Esse é o aprendizado contemporâneo, viver a diferença, né? E literalmente a diferença está exatamente na nuance entre... A gente tem sofisticação quando a gente consegue estabelecer uma nuance entre o ganho e a perda e entender que não necessariamente o mal é ruim, não necessariamente o bom é bom, o bem é bom, né? Eu juro que falta um pedacinho ainda. Sexualidade, mas eu acho que está na meia hora, não está não, Gabriel? Já falei quanto tempo? Umas 2h30. Jura? Ele nem notou também, olha lá. Não, então eu juro que falta 5 minutos. A angústia parece constituir a humanidade. Não apenas a angústia, mas a angústia superada, o ultrapassar da angústia. O processo da angústia é sempre o mesmo. O que os homens desejam é a grande angústia e buscam por ela. A angústia até o seu limite, até a morte, para encontrar, no fim, além da morte e da ruína, o seu ultrapassamento. Isso é viver, provocar. O que é angústia? Angústia é um sentimento sem nome. O que é isso? É uma emoção, um transbordamento, um afeto, uma vibração, né? Um sentimento não pode, porque sentimento tem nome. Então é uma vibração que você tem, mas não sabe o que ela é. Isso é angústia. Aí fecha a glote, passa mal. Porque a gente... O que é angústia, então? É quando dentro do seu contorno você é tomado por um excesso de força além do que o seu contorno permite. Então você não dorme com aquilo, né? A psicanálise diz que a angústia é eterna, não tem solução. Mas, na verdade, a angústia, ela é vista como algo que deva ser superado, né? E o Bataille diz não, superado no sentido de negado. Ele diz não.
Aumente a sua angústia. É mais ou menos como se você está angustiado porque você está usando uma roupa ou um sapato com um número menor do que é o seu pé. Então, na verdade, a sua alma já se ampliou, você está maior, por isso você não está cabendo. Em geral, é isso que acontece, a sensação de bomba, né? De panela de pressão, a angústia. Então, o que é a angústia? Você estava vivendo dentro de um limite. Você ganhou mais vida. O seu limite tem que aumentar, senão você explode. Isso é angústia. Então, ao invés de dar um remédio para a pessoa voltar a ter menos intensidade, né? Que é o que a gente faz, não era melhor aumentar a intensidade para arrebentar e criar um contorno mais amplo? Só que isso dói. Eu não quero sofrer, nem eu. Então tope o sofrimento, arrume uma almofadinha, beba um pouquinho, um vinhozinho, uma beleza para poder passar uma angústia bem. Pode também, sei lá, namorar. Agora uma coisa legal é assim, por exemplo, está sofrendo, por exemplo, aconteceu uma coisa, esse caso agora na verdade nem angústia, é uma outra coisa que eu lembrei, você está sofrendo, né? Aí você saiu aqui, levou fora daqueles, grave amoroso, não tem pior que isso, né? Foi abandonado por alguém que você estava junto, ou seja, tem corpo, tem tesão, tem paixão, e te mandou a merda mesmo, literalmente. Só que você tá arrasado, parece o fim do mundo. Mas, rapaz, você tá passando aqui pelo Cabaré Valentino, tem um cara tocando um sax. Olha, eu vou te falar, você nunca ouviu alguém tocando sax daquela maneira, você reparou? Nunca! Você nunca viu uma música tão linda como aquela. Música que é, na verdade, a arte suprema, porque, né, é arte sem forma, é o princípio da vida, o ritmo, a harmonia. De repente, se você está feito, tá tudo dando certo. Você vai ouvir Nana Caymmi, por exemplo? Eu adoro Nana Caymmi. Fico sentindo a falta. Eu preciso ter um sofrimento para ouvir Nana Caymmi. O sofrimento tira o seu contorno e as coisas atingem sua carne. Você chega lá sem roupa, pelado, sofrendo, né? Você tá mal. Então tudo te toca. Então, ouvir uma música. Então aproveita o sofrimento no momento autoajuda, né? Para experimentar essas sensações. Você nunca ouviu tão bem, você nunca viu o outro com tanta intensidade. Um amigo que te dá a mão não é difícil, você olha nos olhos, né? Mas se o amigo te dá uma força, merda, você não está nem notando a pessoa. Então essa é a função do sofrimento, como processo. É em torno desse paradoxo que de alguma forma Bataille sustenta sua compreensão sobre o erotismo. Erotismo é ao mesmo tempo a experimentação e a rejeição da condição humana. Esse é o desejo de ultrapassamento, ou seja, de ser um ser humano melhor, mais amplo, né? Que possa viver mais contradição, que menos preconceituoso, né? Menos arrogante. Estamos todos na mesma condição. O erotismo como atividade humana é o enfrentamento da angústia, que tem aqui um sentido positivo de impulso e desejo de ampliação de si. Melhor dizendo, o que fundamenta a angústia como necessidade de ultrapassamento de si é a eterna luta contra o excesso, como violência da animalidade, através da instauração de proibições, como ordenação da violência, e a necessidade igualmente premente de transgressão dessas proibições, como necessidade de ultrapassamento de si. Mas o grande erotismo, na verdade, o que reúne todos os erotismos, né, é a arte e a poesia. Mas, de fato, o alto grau de erotismo é quando você estabelece uma relação erótica com a vida. Muito obrigada.